ausentes, pois vão aproveitar um feriadão aí, né? Mas o Senhor tem graça e glória para nós nessa noite. Amém? Irmã Rose parece que está mais animada. Que bênção, né, irmã Rose? Maravilha. É isso aí. Estivemos orando e pedindo ao Senhor que ajudasse a irmã Rose. É assim mesmo, né? Tem os dias ensolarados e os dias de chuva, tem os dias de tempestade, né? Tem aqueles que a terra treme, mas o Senhor vai dando graça e nós vamos indo, né? Passo a passo. E hoje, passo de número 36 na nossa caminhada com Cristo através dos evangelhos. Continua aí o Sermão da Montanha, parte 7, né? E nós vimos que no passo de número 35, o Senhor nos ensinou várias coisas e ensinou, entre as últimas coisas que falei, para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, né? O reino aí tratando-se do seu governo, da sua direção, da sua orientação. Dentro do reino de Deus, faz parte de viver esse reino, nós entendermos as leis do reino. Como o reino de Deus é regido, Deus rege o seu reino através de leis que são aplicadas em todos os âmbitos do seu domínio. A natureza mesmo segue certas leis. Quando a gente vai estudar o livro do Gênesis, tem uma parte dos estudos que chama-se decretos de Deus. Aquelas coisas que Deus falou e aquilo ficou estabelecido. Foi uma ordem, um decreto. Por exemplo, entre os decretos de Deus, nós temos aí a ordem divina para que a terra produzisse as ervas, os vegetais, as árvores. E também que a terra produzisse animais, segundo a sua espécie. Olha só que coisa interessante. Tanto os vegetais, né, o reino vegetal, quanto o reino animal, a terra deveria trazer vida a esses seres, eles deveriam vir à existência a partir da própria terra. Numa obra de evolução extraordinária. Veja bem, uma obra de criação evolutiva. É uma coisa maravilhosa. Aí está um dos decretos de Deus, né? E para nós também o Senhor decretou coisas. E além de decretos, Ele nos deu leis. Leis que visam a nossa saúde, que visam o nosso bem-estar, que visam vida abundante. Quem segue as leis de Deus tem como prêmio uma vida abençoada, uma vida saudável, uma vida frutífera. É possível que alguns de vocês perguntem assim, mas por que eu sou doente? Porque nós demoramos a ouvir Deus. Na verdade, nós todos, eu também estou aqui, a irmã Sueli estava conversando comigo ali, dizendo, estás caminhando, irmão Adilson? Eles ficaram admirados, a maioria de eu ter dito que a Ana está me ensinando a tomar água, né? E que eu não tomava muita água. Também a caminhar, eu sou sedentário, essa é a palavra. Aí começa a surgir aos 56 anos, dorzinha na articulação, entendeu? A coluna já não responde positivamente, né? Mas aí nós vamos olhar, eu tenho uma vida que está fora dos padrões, né? E isso se acumula durante anos e anos. Nos alimentamos mal, né? Nós deveríamos comer para ter saúde, mas o que a gente faz? A gente come do que gosta. E aí esquece a saúde. Primeiro o prazer e depois a saúde. Então,
Por exemplo, quem é como eu, que gosta de um pirãozinho com linguiça, é capaz de passar o mês comendo pirão com linguiça. Entendeu? Ignorando que o corpo precisa de todos os outros nutrientes que estão nos vegetais, né? Em geral. Então, isso a longo prazo, ao longo do tempo da nossa existência, traz consequências, né? Traz consequências. Então, quando a gente fala que as leis de Deus visam nos dar uma vida saudável, é claro que a gente está falando aqui para quem desde o início se coloca no padrão divino. Nós que embarcamos na graça, né? Abriu-se a porta e nós entramos para o reino pelo convite do Cristo, é claro que nós já sabemos que entramos no meio do caminho. E o novo nascimento se deu no nosso espírito, mas o nosso corpo ainda aguarda a sua redenção. Então, o nosso espírito nasceu de novo. Por isso a gente está tendo um novo entendimento, a gente está buscando uma nova maneira de viver, tudo é novo. Não é o que o Paulo diz lá? Que não há condenação para os que estão em Cristo, né? Eis que tudo se fez novo. É tudo novo para nós. Novos hábitos, novos comportamentos, novas palavras, né? Porque até as palavras a gente teve que arrumar. Oh, quanta palavra ruim tinha na minha boca. Mas a obra do Evangelho, o Evangelho entrou, foi arrumando as palavras. Hoje já tem um linguajar mais aperfeiçoado, mais bonito, mais saudável. Não é assim? Consta aí, alguns de nós fomos viciados no álcool, no cigarro e em outras drogas, né? Vamos lá. Isso tudo foi judiando do corpo. E como o corpo ainda não passou pela redenção, ele traz a carga de tudo aquilo que a gente não fez direitinho. Por exemplo, o Evangelho, como nós vimos na lição passada, nos diz para nós não viver preocupados. Mas nós chegamos na nossa idade aí, cheio de preocupação. Pai se preocupando com o filho, mãe com a filha e com a família, entende? A gente teve sobrecarga de estresse, sobrecarga de emoções negativas que transtornaram todo o nosso sistema nervoso. Então a gente traz isso. Nós temos as sequelas de uma vida vivida fora do padrão do reino. Agora nós estamos nos adaptando ao reino. Ainda bem que nós entramos para o reino de Deus agora. E aí as palavras de Jesus vêm justamente como ordenança, como mandamento e instrução para a nossa vida melhorar. Só que no físico vai ter que aguardar um tempo. Assim como no espírito é um processo, né? O homem explosivo aceita Jesus, ele precisa de um tempo para deixar de ser explosivo. Ele primeiro vai ser instruído que não deve ser explosivo. Depois ele adquire o entendimento que não deve ser explosivo. Depois de adquirir o entendimento, ele vai para o exercício. E esse exercício, às vezes, leva até anos. Precisa aí de 10 anos. Aí 10 anos depois ele consegue não explodir. Alguns precisam de mais, que depende de indivíduo para indivíduo. Não é? E graças a Deus que o Pai do céu é paciente, é longânimo. E ele não quer que nenhum de nós se perca não, viu, irmão? Ele vai dando tempo para nós, ele vai dando tempo. E eis nós aqui, ó, melhorando. Todo dia melhorando no Senhor. E eu, não sei se você costuma fazer isso, eu não sou de andar olhando no retrovisor. Eu gosto de andar olhando para frente. Mas, de vez em quando, eu dou uma paradinha e olho para o que eu era. Eu quero confessar uma coisa para vocês. Eu gosto do que eu sou.
Porque vocês estão vendo a melhor versão de mim mesmo. Entendeu? Vocês estão vendo a melhor versão. Quem ainda não me entende direito, quem ainda não me conhece direito, e às vezes acha que, mas o Adilson é meio taxativo, o Adilson parece meio durão, entende? Você está vendo a melhor versão minha. Entendeu? Graças a Deus. Jesus mudou o meu viver. Né? Então não gosto, eu não tenho saudade daquele sujeito que ficou lá para trás. Eu não tenho nenhuma vontade, não tenho orgulho de nada daquele cara que ficou para trás. Eu gosto mesmo dessa versão que, a partir de Cristo, surgiu em mim. Oh, glória a Deus! Uma versão consciente, iluminada pelo Evangelho, doutrinada pelo Cristo. Oh, eu cada dia amo mais essa nova criatura que Deus criou, que essa nova criatura que manifestou-se a partir de Cristo em mim, esperança da glória. Amém, queridos? Bom, é por isso que nós recebemos a palavra do Senhor. Então, estudar a palavra de Jesus, ouvir a palavra de Jesus, é com a finalidade de nós melhorarmos. Todas as vezes, cada passo com Jesus, você pode ter em mente, é melhoria de vida, que é essa a proposta dele. Jesus vai fazer nós trilharmos pelo caminho, verdade e vida, até nós brilharmos como o sol. Porque esse é o caminho do justo, conforme está escrito. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais, até se fazer dia perfeito. Olha só, o caminho do discípulo cristão é assim, é um caminho de evolução para a perfeição. Perfeição aqui entenda como maturidade. Entendeu? Então, é um caminho para a maturidade, para o saber viver, porque quando nós falamos de maturidade, nós estamos falando de saber as coisas, de ter ponderação, equilíbrio. Né? Então, esse caminho para a maturidade é esse caminho de conhecimento, de inteligência aperfeiçoada, expandida, né? Até alcançarmos o objetivo que o próprio Deus traçou para nós, todos juntos, a imagem de Cristo, refletindo a glória do Pai. Isso é maravilhoso. Então, nessa noite, a partir do versículo 1 da minha listagem, dentro de Mateus 5, 1 a 48, 7, 1 até o 8, 1, tá? Porque o sermão vai até o capítulo 8, versículo 1. Então, quando eu digo versículo 1 aqui, ou ele é 1 do 7, ou é 1 do 8, ou é 1 do 5 de Mateus, tá? Ou então do Marcos 6, 1, ou do Lucas, o Lucas aqui não tem 1, então Marcos 6, 1. Você anota ali só o cabeçalho, que você vai conseguir entender do que estamos falando, porque a gente fez essa fusão, né? Bom, o versículo 1, Jesus começa a falar algumas coisas. É interessante que ele vai falar algumas coisas que a gente não deve fazer. Mas eu fiquei pensando, porque Jesus ele é maravilhoso, ele é muito positivista. Jesus, ele faz tudo para o lado positivo se realizar em nós. E aí me chamou a atenção, porque aqui ele vem com uns nãos, né? Na verdade, já da lição, da lição 35, ele surge com o não se preocupem. Não se preocupe. Mas eu comecei a olhar que o não de Jesus traz uma positividade. Porque não fazer o que ele está dizendo é benéfico para mim. É bênção para a minha vida. Certo? Então é interessante, porque a gente, parece que quando fala não, remete nós lá para o Antigo Testamento, o Decálogo, os 10 mandamentos lá.
E, ó, não matarás, parece que aquilo é tão pesado, né? Para quem não tem o entendimento do valor da lei, né? Então parece que fica pesado aqueles mandamentos. Não tem uma conotação assim negativa na vida das pessoas. Mas eu comecei a olhar isso aqui, eu disse, mas que Jesus maravilhoso. Até o não dele é bom. O não dele tem outra conotação. E hoje, então, não julguem. É um conselho de amor. Não julguem. Por quê? Para que vocês não sejam julgados. Nenhum de nós gosta de ser julgado. É ruim ser réu. É ruim se assentar para o outro, ou ficar de pé, para o outro julgar nós. A gente não gosta de ser julgado. Entendeu? E aí Jesus disse, olha, se você não gosta, se você não quer ser julgado, então cuide de um lado seu, que é o seu lado juiz. Porque como nós temos o livre-arbítrio, então nós somos árbitro de nós mesmos. Mas às vezes nós saímos de arbitrar nós mesmos e nós passamos a arbitrar o outro. E aí, ao invés de a gente fazer avaliação da gente, a gente fica, então, trabalhando e avaliando o outro, medindo o outro, trabalhando a vida do outro, entende? Falando do outro, conversando do outro. Às vezes estamos até aqui, ó, de problema. E não conseguimos resolver o nosso próprio problema. Mas nos assentamos para conversar do outro. Para falar do outro. E Jesus, então, ele diz, olha, vocês não devem fazer isso. Vocês não devem julgar as outras pessoas. Não julguem. Não exerçam juízo sobre as pessoas. Não façam isso. Eu tenho uma frase que eu gosto de citá-la. Eu um dia analisando isso aqui, eu disse, poxa, porque o Senhor aqui diz para não fazer isto. E no mandamento do amor, ele diz para fazer. Então ele diz, ame o seu próximo. Ame o seu próximo. Aí eu fiquei pensando, puxa, o meu amor é para o outro. Mas o meu juízo é para mim. Esse é o grande segredo. E algumas pessoas são, na verdade, ao longo da vida, muito julgadas. A família comenta deles, os amigos comentam deles, a igreja comenta deles, os padres comentam deles, os pastores comentam deles, os mestres comentam deles. E aí a gente fica, por que eles são tão julgados? Porque eles vivem julgando os outros. O que Jesus está dizendo para nós, e aí eu concluí aqui, nesse não julguem, que vai vir mais umas coisas que ele vai dizer para não fazer, mas tudo se desencadeia com o juízo que a gente faz do outro. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: quando nós partimos para julgar os outros, nós acumulamos uma carga negativa sobre nós. Eu julgo o outro e eu recebo de volta, como retorno, tudo aquilo que eu faço para você. Então, mas é uma coisa inconsciente. Nós não somos conscientes das coisas que nos vêm. Normalmente, quando vem coisa ruim para a nossa vida, nós dizemos assim, eu não sei por que estou passando por isso. Tem uns que são mais ousados. Eu sou uma pessoa tão boa. Meu Deus, eu não faço mal para ninguém. E está até aqui com uma carga sobre a cabeça de coisa ruim. Não pode olhar.
É que tem gente que pensa que fazer o mal é dar uma pedrada, matar, entendeu? Botar fogo no indivíduo. Mas Jesus está dizendo que não. Só o fato de eu exercer juízo sobre você, eu já vou entrar em julgamento. Eu vou ser julgado. Certo? Jesus vai mais longe. Não condenem, para vocês não serem condenados. Vocês estão entendendo? O lado positivo é que se eu der ouvido a Jesus, o retorno para mim é bom. Mas se eu não der ouvido a Jesus, o retorno para mim é mau, é ruim. Não é legal. Olha que coisa interessante. Porque às vezes a gente passa aqui lê escorrendo, né? A gente fala no Evangelho, não julgueis, não condeneis, não guarde rancor. A gente vai passando por cima. Mas não analisa que para cada item que o Senhor estabelece como padrão no seu reino, tem uma recompensa ou tem um castigo. Sendo que o castigo não é desencadeado por Deus. Não é que Deus vai pegar, como dizem em alguma congregação, Deus vai pesar a mão. Que vai pesar a mão o quê? Se Deus pesar a mão, nós somos tudo fulminados. Entendeu? Deus não vai pesar a mão, Ele vai atirar a mão. Você entendeu? Se eu não sigo dentro do padrão de Deus, Deus tire a mão. Filho, aí eu não me envolvo. Não me envolvo. Então Ele tira a mão, Ele não pesa a mão, não. E talvez nós sintamos, e até criou-se a frase, Deus vai pesar a mão, porque quando Ele tira a mão, aí a vida fica pesada para nós. Porque quando Ele está com a sua mão estendida, Ele nos ajuda nas nossas dificuldades. Ele nos cerca de proteção. Ele nos traz alívio e conforto na tribulação. A Escritura diz que Ele chega a afofar a cama do enfermo. Está escrito no livro dos Salmos. Ele afofa a cama do enfermo. Então, se Ele tira a mão, a cama fica dura. Entendeu? A vida fica difícil. As conquistas são terríveis, porque a guerra é minha. A luta é minha. Aí sou eu por mim mesmo. Eu contra o mundo. Eu contra todos. Olha só. Então, não é uma questão de pesar a mão. E Jesus então está dizendo, faz a vida ficar leve. Sabe como é que a vida fica leve? Não julgue. E você não será julgado. Não condena, e você não será condenado. Perdoe, e você será perdoado. Olha que coisa extraordinária. Em outras palavras, Jesus diz, olha, tudo que você faz volta para você. Tudo que você fizer, toda decisão que você toma, e tudo que você realiza na vida, volta para você. Você é o resultado de tudo que você faz para o outro. Nós poderíamos dizer, você é o reflexo das suas atitudes para com os outros. Irmão Adilson, a vida é ruim, a vida não é fácil, é luta, irmão Adilson, é luta. Jesus. Vai rever aí o seu viver. Avalie o seu viver. Porque tem algo errado. Deem, e lhe será dado. Será derramado no seu regaço. Volta de você, junto de você. Uma boa medida, recalcada, ou calcada, está aí na nossa tradução, sacudida, transbordante. É mais ou menos assim, dá
e quando voltar para você, e tem mais isso aí que a gente às vezes não faz conta. Eu faço algo para você, e depois isso a vida, todo o universo que está embaixo da lei divina, uma lei espiritual que se sobressai, está acima, é uma constituição do reino de Deus, a lei da semeadura. O que eu planto, eu colho. Eu não planto feijão e vou colher milho. Eu não planto limão e vou colher laranja. Não. Eu só tenho o que eu planto. E a colheita, a recompensa do meu plantio é sempre superior ao que eu planto. Eu planto uma saca de feijão e devo colher umas 50, 60 ou mais. Acho que é mais, eu acho que vai muito mais, né? Uma saca vai dar quase um caminhão, né? De feijão. Lembra lá da roça? É por aí, né? Entende? Ou plantar lá, entende? Vamos para um pé de milho, né? 3 grãozinhos eu vi o agricultor colocar na cova. Aquela maquininha larga 3 grãozinhos. Eu estou falando de uma agricultura artesanal que eu estive lá em Meleiro e participei vendo os irmãos realizá-la. Então, preparou a terra, tudo, e aí vem com aquela maquininha, entende? 3 grãozinhos numa covinha. 6 meses depois, tem um pé com 3 espigas, com centenas de grãozinhos. Olha só, é disso que Jesus está dizendo, ó, você vai dar, você vai liberar, seja o que for, bem ou mal. Entendeu? Anjos ou demônios. Ó, diabolos ou divina graça. Você vai dar. E você vai ter de volta. O Criador vai trazer de volta para você. Ele não vai mover a mão para trazer. Ele vai fazer com que o universo conspire a seu favor, para o bem ou para o mal. E aí ele diz que quando essa medida que você mandou para lá, o que eu mandei para você, ela vai voltar. E quando voltar, ela volta. Primeiro, é uma boa medida. Não volta mais ou menos, é uma boa medida. Depois, essa medida será calcada. Calcada é apertada, assim, amassado para caber mais. Entendeu? Sacudida, para entrar mais ainda dentro do pacote. Ou do recipiente, ou da caixa, ou do coração, ou da vida. Você entendeu? Sacudida. E depois de sacudida, transbordante. Você já ouviu alguém dizer assim, ai, irmão, estou transbordando, meu Deus, não aguento mais, estou transbordando. De coisa ruim. Olha só o que mandou para o lado de lá. Passou os dias fazendo o que não era para fazer. Então Jesus, que quer o nosso bem, Ele está nos orientando. Se quer receber coisa boa, manda coisa boa. Quer ficar bem, entendeu? Faça os outros ficar bem. Proteja os outros. Ajude os outros. Pois, conclusão de Jesus. Pois com o julgamento com que vocês julgam, vocês serão julgados. E quando eu aprendi isso aqui, eu comecei a mudar minhas opiniões a respeito de todo mundo. Eu comecei. E olha que tinha umas coisas ruins perto de mim. Mas eu olhava assim, não, Deus vai dar graça. Comecei a ver de outro jeito. E eu comecei a querer que Ele tivesse graça.
E eu comecei a querer que ele tivesse mudança. E eu comecei a acreditar. Porque mas isso aí não tem jeito. Não tem. Ele tem jeito. Ele tem jeito. Porque dessa forma que eu julgo, eu recebo para mim. Eu olho para ele, digo que ele tem jeito, Deus olha para mim e diz, esse tem jeito. Eu digo que ele não tem jeito, Deus olha para mim e diz, tu não tem jeito. Com o julgamento que tu julgares, tu serás julgado. E com a medida que nós medirmos. Tem gente que diz, não, para ir para o céu tem que passar aqui, ó. É estreitinho assim. Aí muita gente olha e diz, mas eu não consigo passar aí, meu Deus. Aí não, tem que ser por aqui. Se não for por essa portinha aqui, ó, não vai. Sabe quem é que tem que passar aqui? Quem está dizendo que tem que passar. Essa é outra coisa que eu aprendi. Eu comecei a alargar a porta do céu faz tempo. Olha, eu comecei a ver gente improvável no céu. E quando eu comecei a ver os improváveis no céu, você entende? Os improváveis, aquele que ninguém acredita que estará lá, aquele que ninguém acredita que Deus tem uma obra na vida dele, aquele que eu tomo uma hora e diz, não, esse aí, coitado, esse aí já está no inferno vivo, não tem? Eu comecei a botar ele pela porta do céu. Comecei a ver que a porta do céu entra tudo quanto é gordo. Pode pegar o homem mais gordo do mundo. Eu estou dando um exemplo em termos de medida para não estreitar. E eu disse, esse gordo entra também. Irmão Deus, mas eu achei um gigante aqui. Será que entra? Entra também. Eu comecei a ver a porta que qualquer um pode... E ficou fácil de eu ir. Porque a medida que eu faço para o outro é a medida que eu recebo. Ao longo do meu ministério, eu tenho visto irmãos se arrebentando tudo para passar numa porta da largura de uma tábua. Entendeu? Alguns são barrigudinhos como eu, fica a barriga engatada e ele não consegue entrar. Irmão, eu queria, mas eu não consigo. Porque ele fez medida estreita para os outros. Ele se atrapalha com a própria medida que ele mediu os outros. E Jesus está então ensinando nós, olha aqui, ó, facilite a sua própria vida. Jesus, como é que eu vou ter uma vida facilitada? Como eu vou facilitar a minha própria vida? Meu filho, tenha juízos bons a respeito dos outros. Certo? E tenha bons pensamentos a respeito das outras pessoas. E meça proporções que todos possam entrar. Então tu encontrarás no caminho da tua vida medidas semelhantes a que tu mediu para o outro. Descobri que eu vou entrar no céu na medida que eu faço para você. Você não passará pela medida que eu medi para você. Você está me entendendo? Você não passará pela medida que eu medi para você. E você não passará pelo juízo que eu julguei você. Você passará pelo seu próprio juízo. E você passará pela sua própria medida. Quando eu aprendi isso, eu comecei a orar diferente, eu comecei a ver a vida diferente, eu comecei a falar diferente, eu comecei a fazer tudo diferente. Eu não sou tolo. Eu me julgo um homem inteligente. Casei com a Gui, entendeu? Aceitei Jesus, certo? Tenho uma porção de amigos legais. Ó, vocês aqui, que coisa maravilhosa. Entende? Eu olho para vocês, eu me sinto em casa. Eu sei que se eu gritar a qualquer hora, qualquer um de vocês me socorre. Eu sei disso, eu carrego isso no meu coração. Eu me sinto amado entre vocês. Eu amo vocês. Mas eu olho para as outras pessoas que ainda não estão conosco. E eu também
olho para elas, eu digo, ela pode entrar. Eu encontro, assim, pessoas radicais e eu olho assim, ele tem chance. Um dia ele pode aprender. Um dia ele pode aprender. Ele pode entrar. Eu olho gente assim que está lá afundando na lama. Eu olho assim, o Senhor pode limpar ele. O Senhor pode purificá-lo. A mão do Todo-Poderoso pode levantá-lo daquele lamaçal. O Senhor tem água viva para purificar seus amados. Com a medida que tu medir, tu serás medido. A tua vida é o resultado do que você leva para todo mundo. Jesus disse, olha, pode um cego, por acaso, guiar outro cego? Pode um cego conduzir outro cego pelo seu caminho? Se tiver um abismo na frente, não corre o risco de cair os dois lá? Tem que ter esse entendimento. Eu posso ser hábil no meu trânsito como deficiente visual. Eu posso ser hábil. Posso ser perito em usar a bengala. Certo? Mas eu cheguei em lugares desconhecidos, nos quais eu não estou habituado. Tem percalços no caminho que só enxergando que é possível passar. Ele disse, por isso todos nós precisamos ser instruídos, guiados, discipulados. Porque de alguma maneira a todos nós falta visão. Jesus, como luz do mundo, é o grande guia que conduz a todos nós ao caminho da vida, onde não há tropeço, onde não há engano. Agora, não tem como nós nos conduzirmos sozinhos com a falta de visão que adquirimos ao longo do tempo. Nós que fomos formados e criamos em nós mesmos conceitos, preconceitos, discriminamos. Não é assim? Discriminamos. Qual de nós gosta de se assentar perto de um todo sujinho para comer um pão com ele? Nós não conseguimos. Eu não consigo. Entendeu? O cara não toma banho faz 6 meses. Entendeu? Se eu comer perto dele, eu vomito. É a verdade, eu tenho que ser sincero. E isso só mostra a precariedade da minha percepção dentro da condição humana. Porque, na verdade, era para eu ter estômago para sentar ali e comer com ele, sim. Jesus foi o que conseguiu mostrar isso. Foi o que conseguiu dar um parâmetro onde o ser humano, independente da sua condição e do estado em que ele esteja, é importante. Tem valor. Por isso Jesus consegue arrancar pessoas do lamaçal do pecado. Por isso ele consegue tirar pessoas da sarjeta. Por isso ele arranca pessoas da mendigância. Ele consegue tirar pessoas do estado mais caótico, da prostituição. Ele consegue arrancar pessoas lá do fundo do poço. Ele consegue tirar gente da lama. Por que ele consegue? Porque a sua visão é superior à minha. A sua visão é mais longínqua do que a minha. Ele vê mais longe. Ele consegue ver os gritos, enxergar os gemidos da alma humana. Ele conhece o ser humano por dentro.
Tal é a sua aproximação de cada ser. Por isso que ele diz que precisam todos de um discípulo, um discipulador, aliás, de um mestre. E ele é o mestre. Ele é o grande mestre. E ele diz, olha, não existe discípulo que vai superar o seu mestre. Ou seja, nenhum discípulo é maior, é superior ao seu mestre. Mas todo aquele que for perfeito, maduro, será como seu mestre. Todo que for maduro no discipulado vai ser como seu mestre. E aí ele inicia, por que? Ele ainda está tratando de julgamento. Ele disse, por que repara tu no olho, no argueiro, melhor, que está no olho de teu irmão? Por que tu sempre consegue enxergar um cisquinho no olho do teu irmão? E não reparas na trave, né, que há no teu olho? Ele disse, ó, antes de tu dizer, irmão, deixe-me tirar o cisquinho do teu olho, ele disse, deves tirar aquela trave que está no teu olho. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, por que tu pega tanto no pé? Por que tu fala tanto? Por que tu reclama tanto? Por que tu aponta tanto? As pequenas coisas na vida do teu próximo. Quando tu mesmo, entende, perdoa a ti mesmo por tantas coisas erradas que tu faz. Vocês já viram quando a gente comete um erro assim que tem que assumir publicamente que cometeu? Vocês já pararam, né? Irmão, eu errei. Mas a gente é humano, né? Aquela coisa bem desengonçada assim, né? Eu errei, irmão, eu errei. Mas a gente é humano, né? Aí o outro lá só tropeçou ali. E o sujeito, né, tropeçou, viu? É bem como ele era mesmo. Isso aí merece, entendeu? Tá colhendo. Olha só. Jesus, por que vocês fazem isso? Por que vocês poupam a vocês mesmo, né, de grandes coisas? Vocês justificam a vocês mesmos de grandes coisas. Vocês apresentam perdão para as grandes coisas que vocês fazem. Mas quando se trata do irmão, até um cisquinho no olho para vocês é problema. Ele está abrindo os nossos olhos. Os olhos do nosso entendimento. Ele diz assim, olha, não dificulta. Ele no versículo 5, ele diz assim, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Tira primeiro aquela tábua que está na frente da tua cara, né? Se ele fosse itajaiense da minha marca, assim, tira aquela trave da frente da tua cara, depois tu dá uma sopradinha no cisquinho que está no olho do teu irmão. Até para que tu não machuque o olho do teu irmão, tendo uma trave na fachada, querer tirar o cisquinho lá, né? Vai furar o olho do irmão. O que Jesus está ensinando? Ele está dizendo, ei, seja gentil com o teu irmão. Seja tolerante com o teu irmão. Seja compreensivo. Se você vê no teu irmão alguma coisa que não te agrada, lembra que você também tem muita coisa para ser arrumada em você. Às vezes é em casa, é marido e mulher, é pai e filho, é filha e mãe, entende? Seja tolerante, trabalhe a coisa com mais, seja mais maleável, mais amável, mais compreensivo, não radicalize as coisas, não faz tudo na força, não, tem coisa que é só um jeitinho, cisquinho do olho é com soprinho. Entendeu? Cisquinho no olho, a gente pega assim, né? Vai lá no outro com muita delicadeza, abre as pálpebras um pouquinho mais. Peraí.
O outro fica até meio assustadinho assim, porque a gente tem medo que mexa no olho da gente, né? Então, abre as pálpebras assim e dá. Não é para cuspir no olho, entendeu? É um soprinho, é um jeitinho de ajudar um irmão que está com probleminha na sua percepção, porque Jesus está falando aqui de coisas espirituais. Ele está trazendo a condição do físico para mostrar o espiritual. O que ele está dizendo é, tem irmão que tem uma coisinha no olho do entendimento, não entendeu, e por não entender ainda está falhando numa coisinha pequenininha ali. Mas o problema está no que entende tudo e tem erro desse tamanho. Tem gente que sabe tudo de Jesus. Tem aquele irmão, né? O Pedro Sabino. Ele sabe a Bíblia toda. De capa a capa. As duas capas ele conhece. Entendeu? Eu sei a Bíblia toda, de capa a capa. As duas capas. Ele tem um escritozinho na primeira capa e um na última lá. Eu conheço, tu não, tem gente que conhece mesmo, cita os versículos de qual que eu fico olhando isso, que memória privilegiada, que coisa extraordinária. Mas é todo errado, todo esculhambado. Apresenta 1000 defeitos na relação com o próximo. Entendeu? E quer tirar cisquinho do olho, ele usa a Bíblia para tirar cisquinho do olho dos irmãos. Jesus não faz isso. Ele disse, para de ser fingido. Ele chama de hipócrita. Para de ser teatral, fingido. Primeiro arruma as coisas em ti. E aí é interessante porque Jesus não proíbe de ajudar a tirar cisquinho. O que ele está dizendo é que tirar cisquinho com trave no olho prejudica o outro. Então primeiro eu preciso tirar a trave do meu olho. E então eu vou enxergar bem, eu vou entender bem, eu vou compreender a vida de uma tal maneira que vou estar apto a ajudar o outro a tirar cisquinho. E aí eu vou ajudar. Aí eu não vou julgar. Aí o outro vai ver que eu tenho entendimento para ajudá-lo. Ele mesmo vai pedir, ajuda eu aqui, dá uma sopradinha no meu olho. Ajuda eu aqui, me ajuda a vencer isso aqui. Ô irmão, tens uma palavra para melhorar a minha vida aqui? Irmão, posso marcar um horário? Precisava conversar um pouquinho. Não estou bem com a minha esposa, nós não estamos se entendendo. Será que tu tem uma palavra assim? Tens como me ajudar? Não tenho, eu tenho um conselho para ti. Mas essa é a fase de quem não tem trave. Agora, triste mesmo, tem uns que tem umas traves muito doidas, né? Por exemplo, o casal está para se separar, mas quer ser líder do grupo de casados. Entendeu? O jovem está para jogar tudo para o alto. Eu estou, uma gíria popular, né? Eu estou já a fim de chutar o balde. Então o pau da barraca. Derruba tudo, demole tudo. Tá. Ele diz, mas quer ser o líder da juventude. Ele tem uma trave impedindo dele entender a vida, de compreender a vida, mas quer dominar um grupo. É disso que Jesus está falando. Então ele chama de hipócrita. Ele diz, para de ser teatral, vai viver a vida como é para viver. Primeiro arruma as coisas em ti. Tira as coisas grandes. Irmão, eu não aguento mais. Lá em casa agora eu vou tomar uma atitude. Eu vou quebrar tudo de pau lá. Mas peraí, por quê? Aí vai ver o que está havendo lá. É que ele é intransigente. É que ele não tem entendimento. Ele não consegue compreender o outro. Ele bota as ordens e pum. Entendeu? Aqui em casa é assim, porque aí o que manda vai lidar com gente dessa maneira. Ei, ser humano não é cachorrinho que você impõe e acontece.
depois de muito treinamento. Entendeu? Ser humano é um ser individualizado, que você pode ditar regras, mas que tem que compreender os limites da aceitação das regras. Se aquela pessoinha está apta a compreender o porquê dessas regras, explique, converse. Entendeu? Tem pai e mãe que tem um medo de perder o domínio da coisa e vira um ditador. Tem gente que fala do Maduro aí na Venezuela, mas na verdade ele em casa é igual. Não é assim. Vamos lidar na vida com entendimento, com sabedoria. Vamos procurar entender o outro. Os pais, eu já cometi esse erro e vejo esse erro sendo cometido em muitos lares. Os pais têm uma dificuldade de ouvir adolescentes. Os pais têm dificuldade de sentar e escutar. O pai e a mãe, ele quer assim que o adolescente chegue e se abra totalmente. Não vai acontecer, irmão, pode esquecer. Eu tenho amigos e amigas, não, a minha filha me conta tudo, eu dou uma risadinha e saio. Eu digo, coisa que gosta de se iludir. Entende? Não conta tudo, não. O teu filho te mede. A tua filha te mede. Ele faz uma medida em você. Sabia? Ele vai fazer uma avaliação. Se você tem capacidade de ouvir tudo que ele tem para contar. Entendeu? Ele vai primeiro fazer uma avaliação. E ele te conta até o limite que tu demonstra desequilíbrio. Quando chega no teu desequilíbrio, ele trava. Trava, se oculta. Eu precisei ficar avô para entender isso. Entendeu? É interessante. Então, para aí. Não, mas eu quero que ele sirva a Deus. Então, dá exemplo de um servo de Deus. Dá exemplo de alguém que tirou a trave. Que fala as coisas com sabedoria, com entendimento. Conquiste os seus. Entendeu? Conquiste os seus. É no amor. Como é que está escrito? Não por violência. Mas pelo meu espírito, diz o Senhor. É um trabalhar espiritual. É um processo. Entendeu? Ah, filho, filha. Eu estou caminhando com Jesus, mas ele precisa ver que tu está caminhando mesmo. Porque também tem pais, não, estou servindo a Jesus, cheio de mentira em casa, cheio de coisa. Os filhos estão vendo. Tem pai que quer que o filho siga direitinho e ele é o mau exemplo do filho. Ele é um mau exemplo. Brigão, bronco, cheio de ira, cheio de... Tira a trave. Tira a trave. Deixa o espírito do Cordeiro te dominar. Oh, glória a Deus. Deixa Jesus, o Rei da Glória, entrar. Deixa Ele estar dentro de você. E então, aplique a visão. Com visão. E começa a traçar medidas novas no teu relacionamento. Abre portas, deixa entrar. Aleluia. Abre o coração. Deixa acontecer. Não tenha medo. Logo em seguida, a esses argumentos, Jesus diz assim: não deem aos cães aos animais, aos irracionais. Não deis aos cães o que é santo. Não reparta, não atire vossas pérolas aos porcos. Cão e porco, animal,
trata aqui, isso aqui é uma figura de linguagem para tratar dos irracionais, dos que não refletem, dos que agem por impulso. O animalzinho é instintivo, ele age por instinto, entendeu? O homem irracional, o homem da carne, ele também é instintivo. Ele não tem luz consciente. Ele tem uma consciência egocentrista, mas ele não tem a consciência do todo. O homem que não está espiritualizado, ele tende, na visão do Cristo, ele tende a agir como animal. E não é o que nós vimos. Às vezes você está assistindo uma reportagem e nem os animais não fazem isso. Há uma irracionalidade ali. E quando você então encontrar com pessoas que vêm com escárnio, que vêm com violência, que vêm cheio de uma atitude inconsciente, não é hora de você falar de Jesus. Não é hora de você ensinar o que é bom. Porque você vai falar de coisa boa, ele fica mais irado com você. Você vai falar das coisas santas, ele vai querer avançar em você. Porque daí ele se aproveita, ele se prevalece. Porque o seu instinto é de fera, é besta. Besta é fera. Entendeu? Então, quando a Bíblia fala de besta, está falando também de seres que não se ligam a Deus. E que em sua queda livre fizeram da sua humanidade uma condição animal. Irracionais. Pedro escreve disso, eu não tenho tempo hoje para entrar lá, mas o Pedro escreve, ele fala disso, melhor Judas, estes também como animais irracionais. Falam do que não sabem. Vituperam as dignidades, fazem coisas que não devem ser feitas. Jesus está nos chamando para uma vida racional. Não uma vida tocada pelo instinto, mas uma vida consciente, inteligente, equilibrada, uma vida iluminada. Oh, glória a Deus! Daqueles que fazem da luz a sua lei. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele diz, então, não deite para qualquer um que você tem. Tem irmã que às vezes em casa tem um marido bruto, e na hora da sua brutalidade, a irmã quer falar de Jesus para ele. Vai falar em nome de Jesus, ele avança em ti. Na hora da brutalidade, silencia. Silencia. E tem irmão que tem, né? Tem irmã braba, viu? Tem irmã que eu não dormiria no mesmo quarto com ela de jeito nenhum. Capaz de matar a gente. Eu conheci uma que botava água ferver para jogar no marido. Menina boa. Entendeu? Aí ela com a chaleira d'água quente para jogar no cara, ou um copo de água quente, ou uma caneca de água quente, e ele vai sai em nome de Jesus. Não, amigo, não é hora de nome de Jesus, não é hora de nada. É hora de virar as costas, sair quietinho, entendeu? E ficar você com Deus. Para você não perder o seu equilíbrio. Aí, daqui a pouco, quando tudo estiver em ordem, quando tudo estiver sossegado, aí sim é hora de conversar. Só vamos resolver a nossa vida. Vamos resolver a nossa vida. Nós não podemos ficar vivendo uma vida de atrito, de perigo um para o outro. Entendeu? O Paulo diz, olha, se vocês estão se mordendo, cuide para não se devorar. E tem um dito antigo que é melhor só do que mal acompanhado.
Entendeu? Tem gente que, irmão, já disseram isso para mim, um casal já falou, não, a gente só não se separou porque a gente quer ir para o céu. Eu digo, vocês pensam que vocês estão indo para o céu mesmo, é? Nesse inferno que vocês vivem aí, vocês estão incendiados. Quase se avançaram na minha frente, a Gui ficou branquinha. Entende? A Gui disse, eu não faço mais visita lá contigo. Eu digo, tá bom. Entende? Nós já passamos por coisas, irmão. Ali na nossa frente, o casal queria se devorar do céu. Dá um tempinho para mim. Pois não, irmão Deus, pois não. Desculpa. Tchau. Se morde aí. Entendeu? Foi embora. Irmão Deus, pode vir em casa. Não, vem vocês na minha, vem. Vocês aqui, eu recebo vocês aqui. Vem aqui tomar um cafezinho, aqui faz. Nós podemos ir aí então? Pode vir. Aí vieram. Aí nós conversamos. Porque nós temos que ser sábio. Entendeu? Eu vou lá me meter na casa de um sujeito destemperado e ficar entre ele e a mulher dele? Eu não. Entendeu? E tem gente que é covarde. Tem gente que é covarde. Ele tem um território. Vocês já ouviram falar das hostes que tem território de atuação? Ensinaram assim para a gente, não foi? Tem inimigos que têm território de atuação. Só atua naquele... O inimigo é aquele sujeito mesmo que está ali. Entende? Eu já vi diabo de bigode, sem bigode, careca, cabeludo, de tudo quanto é diabo eu já vi. Entendeu? Mas eu digo, não, Tilo, vem tu para o meu território. Eu não vou para o teu reino, vem tu para o meu. Entende? Porque estava sem trave. E vi Deus mudar a vida de alguns, porque alguns caíram em si. Caíram em si e entenderam que tinham que se arrumar. Entendeu? Então, irmão, Jesus está ensinando, Ele nos dá a lição para uma vida abençoada, para uma vida boa. Agora Ele também nos dá a lição que nós não devemos gastar tempo com quem não quer. Tem gente que não quer. Eu já recebi pedidos assim, Deus, vai lá em casa. Aí eu estou sempre com o coração aberto, né? Vai lá em casa. Eu queria tanto que o meu marido te ouvisse. Aí cheguei lá. O cara era o cão. Ela quis me botar, foi numa fogueira. Entendeu? Estava o pitbull solto dentro de casa, amados. Eu olhei e lembrei dessa passagem. Não dá comida santa aos cães. Conversei. Olho no olho. Entendeu? Teve numa ocasião, que quando eu entrei na casa dele, ele me ameaçou de morte. Olha o que me fizeram. Pegou uma faca assim e me ameaçou de morte dentro da casa dele. Eu olhei para ele e disse assim, amigo, tu tens toda a razão de estar bravo comigo. Eu não devia ter entrado na tua casa. Mas eu fui convidado a vir aqui. Eu não sabia que tu não queria eu dentro da tua casa. Agora eu acho que tu é um homem. É um homem. É um valente. Entende? Penso eu que tu és. E um homem não é covarde de pegar um outro dentro da sua casa e fazer com ele o que não deve ser feito. Um homem valente como tu tem esse tipo de conversa com o outro lá na rua, não dentro de casa. Então eu vou me retirar da tua casa. E quando tu quiser conversar comigo lá na rua, pode ir lá. E virei as costas e saí. Ele não foi para a rua. Ele não foi. Entendeu? Dias depois ele foi na minha casa. Assentou, tomou café, conversamos. E ficou bonzinho. Mas olha, Jesus está dizendo, tem coisa que não é para nós, irmão. Uma coisa que eu vou ensinar a vocês também nessa noite. Irmão, lá na casa do fulano de tal tem um endemoniado. O irmão pode ir lá expulsar o demônio? Não vou não. Traz ele aqui.
Traz ele aqui. Porque o demônio é ele. Malvado, sem vergonha. E lá dentro daquele território que ele tem todo o apoio, ele machuca a gente, ele faz coisa que não deve fazer. Eu já vi obreiro sair machucado. Aí ainda uma porção de crente desinformado achar que o irmão não estava consagrado. Que não estava consagrado o quê, irmão? É que aquele safado se aproveita daquele território. Entendeu? Traz ele. Por exemplo, se, irmão, Deus tem ali, meu Deus, é meu filho, é meu marido, é meu pai, seja o que for. Querido, eu estou à disposição. Pode trazer na casa dos amigos. Traz. Não tem hora. Que hora que você precisa que eu esteja lá? 3 horas da tarde eu venho, 9 horas da manhã eu venho, qualquer hora que você quiser. Mas traz na casa dos amigos. Eu não vou na sua casa. Lidar com gente perturbada. O que eu vou fazer lá? Tem casos que é diferente. Tem casos que eu já fui. Mas a informação era outra. Fomos eu e Jair numa casa que a pessoinha via vultos, né? O pai tinha se suicidado. E ela via vultos, tudo. Aí eu ouvi o histórico e disse, nessa eu vou. Porque não era uma pessoa atormentada. Era uma pessoa que estava tendo problemas psíquicos. E eu fui lá. Jesus abençoou, Jair teve várias vezes lá depois, né? Veio para cá, ela congregou aqui, depois foram embora para Camboriú. E foi uma benção. Foi uma benção. Mas o que Jesus está dizendo aqui, tem cuidado para quem você vai servir evangelho. Irmão, não é para nós sair falando para todo mundo. É para nós indo. Aquele que se mostrar interessado, nós servimos. Entendeu? Não, eu fui lá falar de Jesus, ele me deu pedrada. Mas quem mandou tu ir lá falar para ele? Primeiro tem que ver se ele quer. Porque tem irmão que também é chato, né? Entende? Tem uns abençoados chatos. Que eles vão lá na casa do outro e querem empurrar de goela abaixo que o outro não quer. O sujeito está vendo o futebol dele, Vasco e Flamengo. Aí chega um na porta. Né? Não, eu vim falar de Jesus, você precisa ouvir. Não, querido, hoje não. Hoje eu estou vendo meu Vasco, cara não tem entendimento das coisas espirituais. Estou vendo Vasco, estou vendo Flamengo. Querido, outro dia, vem outro dia. Entende? Não, você tem que ouvir, senão vai para o inferno. Ai. O cara já fica infernizado na hora. Entendeu? Então tem que ter sabedoria, as coisas têm que ter equilíbrio, tem que ter inteligência. Jesus conclui essas palavras falando da eficácia da oração. Não, eu falei em Vasco aqui, lembrei do Churu nas épocas difíceis. Né? Então, olha só, a eficácia da oração. Logo em seguida de falar tudo isso que eu falei aqui, Jesus diz assim, peçam e vocês receberão. Busquem e vocês acharão. Batam e vocês verão portas abertas. Pois tudo que pede recebe, tudo que busca acha, e a tudo que bate se lhe abrirá uma porta. Ele diz, examine por vocês mesmos. E aí Jesus pega pesado, tá? Vocês são maus. Mas se um filho pedir um pão, vocês vão dar um pão para ele. Se pedir um peixe, vocês vão dar um peixe. Vocês não vão dar pedra no lugar do pão, nem vão dar serpente no lugar do peixe. Não. Vocês vão dar para o filho de vocês aquilo que os filhos de vocês estão precisando. Se tu vê o teu filho com fome, tu dá comida para ele.
Ele disse, ora, se vocês, todos nós, sendo maus, sabeis dar o que é bom para os filhos de vocês, quanto mais o Pai do céu vai ajudar, vai dar, vai abençoar aqueles que lhe pedirem. Então, não, ao invés de andar ansioso, preocupado, aflito, julgando, falando mal, blasfemando, fazendo o que não deve, peçam a Deus tudo o que vocês precisam, fale com Deus a respeito da vida de vocês. Façam conhecidas as vossas necessidades diante de Deus, através da oração, da súplica, com ações de graça. E para fechar 100%, a fim de que vocês tenham uma vida maravilhosa, uma vida abençoada, tudo aquilo que vocês querem que as pessoas façam para vocês. Antes, façam vocês para as pessoas. Você quer beijo? Beije. Você quer abraço? Abrace. Você quer elogio? Elogie. Quer gentileza? Seja gentil. Você quer alegria? Faça sorrir. Tudo que você tem como expectativa de vida para você, tome a iniciativa de plantar essa semente no planeta Terra. Faça você para os seus irmãos. Aleluia! Você quer que fale bem de você? Sai falando bem. Sai falando, fala bem até do Lula. Ache motivo. Ache motivo para falar bem até do Lula. Mas da Dilma não, irmão. Também. Se olhar com um olhar atento, se olhar as coisas com o olhar do Cristo, vocês vão conseguir ver coisa boa em todas as pessoas. Se fixar o olho do entendimento sem trave, sem preconceito, sem espírito crítico, e aí eu não estou falando da crítica construtiva, mas da crítica destrutiva, aquela crítica que não resolve nada. Esse Temer, é isso, é aquilo, é aquele outro, fala, critica e não resolve nada. Se tirar essa trave da crítica destrutiva e buscar olhar pelo lado bom da vida e tentar encontrar algo bom lá, você vai achar. Porque o que busca, acha. Ah, irmão, mas eu não tenho oportunidade porque as coisas dão tudo errado para mim. Bate. Vai em outra porta. Busca outros lugares. Outros relacionamentos. No aspecto da amizade, da fraternidade. E portas se abrirão para você. Deus vai estar com você. Esse é o ensino de Jesus. Eu sou obrigado a parar aqui. Dá vontade de ir até de manhã, entende? Queria que todo mundo saísse pronto. Sabe qual é o meu sonho como instrutor da palavra? O meu sonho é que todo mundo saísse daqui fazendo tudo que está escrito. Obrigado, Beto. Tudo que está escrito. Você que está em casa nos assistindo, meu sonho é que você aí agora já comece a botar em prática tudo isso. Você falou mal da sogra hoje o dia todo. Olha agora para ela, dá um elogiozinho, dá. Entendeu?
Você falou e xingou seu filho hoje o dia todo, foi dia de briga aí. Entende? Faça desse momento o momento de hastear a bandeira branca, a bandeira da paz. Pacifique a sua vida. Busque o bem. Faça o melhor para o outro. Tu serás feliz. Aleluia. Glória a Deus. Queiram estar em pé. Vou orar com vocês. E nessa oração também vou orar pela Gice, que está doente. Também pelo Irã, pela irmã Lourdes, ou não, pela dona Lourdes, a mãe da Josi. É irmã também, mas só quando fala irmã Lourdes, parece a Lourdinha, né? Então, a mãe da Josi, estão todos doentes. Nós vamos falar com Deus, pedir por esses, vamos pedir por outros irmãos que não conseguiram fazer o pedido ali, que não mandaram os seus pedidos, mas que estão precisando. Vamos abençoar você que está em casa em nome de Jesus e vamos abençoar vocês que estão aqui. Que bom. Tá certo. Nós vamos orar. Eu vou chamar o meu irmão Jair para vir aqui orar. E aí eu vou impor as minhas mãos sobre a irmã Raíssa. Que bom que tu veio aqui, Raíssa. Que bom que tu veio. E o mano, o Daniel, a Raíssa e o Daniel. Que bênção. Sejam bem-vindos, tá? Que Deus vai fazer obra na vida de vocês. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Querido Pai, te louvamos, te bendizemos mais uma vez, em uma oportunidade tão maravilhosa de poder ouvir a Tua palavra e esta vindo diretamente ao nosso coração, nos fazendo meditar, nos fazendo perceber aquilo que em nós ainda precisa ser melhorado, mudado, meu Senhor. Temos por certo que contamos com a Tua ajuda, que cada palavra, que cada ensinamento desta noite vai ser colocado em prática, meu Senhor, e vidas vão ser mudadas, vidas vão ser restauradas, e algo maravilhoso ainda há de acontecer, como tem sido, Senhor, a cada reunião, a cada momento, a cada oportunidade que assim valorizamos, Pai. Pedimos a Tua bênção, a Tua proteção, a Tua ajuda sobre essas vidas que aqui foram citadas, meu Senhor. A Gice, que está enferma, Tu conheces a necessidade da Tua filha, o que ela precisa, Pai. Entra com providência, que a Tua boa mão esteja estendida sobre a Tua filha e que haja cura, que haja restauração da sua saúde, meu Senhor. Também pedimos pelo Irã, pela irmã Lourdes, meu Senhor, a mãe da Josi. Enfim, Tu és conhecedor de cada uma das necessidades aqui pedidas diante de Ti. Porque cremos, porque confiamos, porque entendemos que Tu podes fazer, Senhor, muito mais do que pensamos, do que pedimos, Senhor, porque Tu és poderoso. Tu és o médico dos médicos, Tu és o Senhor dos senhores, a quem clamamos confiante, que Tu podes atender, Senhor, tudo que Te pedimos, em o nome de Jesus. Que haja cura, que haja libertação, que haja o derramado do Teu poder sobre cada vida. Também essa irmã aqui pedindo, meu Senhor, ajuda em o nome de Jesus. Graças a Deus.